Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se coloquem em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, e abram as suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Lembrando aos irmãos que Atos está lá no início do Novo Testamento. Temos os 4 evangelhos, depois Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Nós estamos numa série chamada Pescadores de Homens. Pescadores de Homens. E o tema dessa mensagem é chamado para quebrar barreiras. Chamado para quebrar barreiras. Os irmãos encontraram a passagem bíblica em Atos 8, do 26 ao 40. Se encontraram, diga, eu encontrei. Amém, graças a Deus. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entendes o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Pai, mais uma vez, ó Deus, te bendizemos, louvamos o teu santo nome, te agradecemos por todas as bênçãos, por todo o cuidado, por toda a proteção, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos outorgou na cruz do Calvário. Deus maravilhoso, somos totalmente dependentes de Ti em tudo que fazemos, ó Pai. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas que contigo podemos todas as coisas através de Ti que nos fortalece. Senhor, rogamos mais uma vez, ó Deus, que o Teu Espírito tenha plena e total liberdade para atuar em nossos corações, não apenas nos nossos corações, mas nos corações de todos os ouvintes, de todas as pessoas que estiveram assistindo essa transmissão ao vivo e de todos aqueles irmãos que futuramente irão acessar essa mensagem. Que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, toque a vida de cada um desses homens e mulheres, onde quer que eles estejam, e que eles saibam, ó Pai, que
o Senhor é todo poderoso, ó Pai, e que o Senhor pode alcançá-los onde quer que eles estejam, independente da situação que eles estejam. Pai maravilhoso, fale aos nossos corações, ó Deus, fale conosco, ó Deus, nos alimente, ó Deus. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar assento. Nós estamos, portanto, na série Pescadores de Homens, e o tema dessa mensagem é chamado para quebrar barreiras. Chamado para quebrar barreiras. Eu apresentarei de maneira sucinta 3 pontos principais. E eu quero começar com o primeiro ponto, que é quebrando barreiras geográficas e religiosas. Quebrando barreiras geográficas e religiosas. Vocês vão entender o que eu estou falando quando eu começar agora a apresentar o contexto dessa passagem. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela se encontra no livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos, em que muitos pastores e teólogos também chamam de uma maneira muito adequada como Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito, pois tudo o que acontece aqui mostra a maneira poderosa, a maneira carinhosa, amorosa que Deus usa o seu Espírito Santo. O Espírito Santo capacita os seguidores de Jesus, os seus discípulos, para que eles façam as suas obras. Esses atos dos apóstolos são atos também dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Nós estamos no livro de Atos. E o livro de Atos, ele retrata o início da igreja cristã. A igreja cristã começa a ser apresentada na Bíblia no livro de Atos. O livro de Atos mostra como Jesus instruiu os seus discípulos, os seus seguidores, para que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder de Deus. E a Bíblia diz que aproximadamente 120 pessoas estavam no cenáculo orando, quando um vento impetuoso veio sobre aquelas pessoas, ou seja, o vento simbolizando o Espírito Santo de Deus, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, e elas começaram a falar em novas línguas, e aquelas línguas foram utilizadas para que pessoas de diversas línguas e nações pudessem ouvir e entender também a mensagem do Senhor Jesus. Mas aquela igreja, logo em seguida, o apóstolo Pedro se levantou e ele fez uma grande pregação, uma grande mensagem, e um número elevado de pessoas se converteu. A igreja então começa com números muito altos, de 3.000, 5.000 pessoas aceitando a Jesus em pregações dos apóstolos, dos seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando a igreja cresce, a igreja precisa se organizar. E quando a igreja começa a se organizar, um dos primeiros problemas que o livro de Atos relata na igreja primitiva é que a igreja, as pessoas, ou seja, os judeus, eles não falavam uma mesma língua, nem todos se entendiam. Os judeus que viviam ali na região onde Jesus estava, o que hoje nós chamamos de Palestina ou atual Israel, as pessoas que viviam naquela região falavam o aramaico, mas muitos outros judeus, eles falavam o grego, que era a língua principal do império naquele momento. Havia os judeus que haviam sido espalhados, e por eles estarem morando em outros lugares, eles falavam gregos. Às vezes, nós temos o costume de pensar que quando nós chamamos alguém de judeu, que nós estamos falando de nacionalidade. Judeu não é nacionalidade, judeu hoje é muito mais religião do que nacionalidade. Ou seja, existem judeus que nascem nos Estados Unidos, existem judeus no Canadá, existem judeus no Brasil, existem judeus no mundo todo. Esses judeus, eles possuem, em sua maioria, uma mesma religião, o mesmo entendimento, mas eles são de contextos diferentes e falam línguas diferentes, e o mesmo acontecia naquela época. Eles adoravam ao mesmo Senhor, mas falavam línguas diferentes. E então diz que as viúvas judias,
que falavam grego, elas começaram a reclamar que elas não estavam recebendo uma ajuda que as outras viúvas que falavam aramaico recebiam. E então os apóstolos ficaram sabendo desse problema, e sabendo que era obrigação dele cuidar e proteger das viúvas, eles disseram o seguinte: vamos escolher 7 homens, vamos escolher 7 homens com entendimento, homens também cheios do Espírito Santo de Deus, para que eles cuidem desse problema, porque os apóstolos disseram, porque nós fomos chamados para a pregação e para a oração. Nós não podemos parar de pregar e ensinar, e nem podemos parar de orar para nós cuidarmos desses problemas, mas os problemas são importantes. Portanto, nós deixaremos 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para que eles cuidem e ajudem todas essas viúvas. E dentre esses 7 nomes, estava o nome de Filipe. E Filipe, ele foi chamado para essa função, mas aqui nós vemos ele evangelizando. E isso é importante pelo seguinte: Jesus, ele deixou um grande mandamento para a sua igreja. Esse mandamento que é chamado de a grande comissão. A grande comissão é aquele versículo da palavra de Deus em que Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus deixou esse mandamento, essa ordenança para todos os seus seguidores, ou seja, vá, saiam, preguem e ensinem todas as pessoas, e olhe o detalhe, e batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a obrigação de vocês, para que vocês preguem a palavra, para que vocês ensinem a palavra, para que vocês batizem as pessoas em nome